Inicio com o Luca Rapatoso, com um poema de Sofia de Maia de Braga, Apesar. Muito bom dia a todos e a todas, muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada ao Coro de Câmara pela forma como abrilhantaram este momento, pela qualidade e pela beleza, e permitam-me que manifeste a minha tristeza pela falta de um elemento querido neste coro. Vamos dar início à nossa sessão com as intervenções que eu solicito que faça esse convido para a sua participação a representante da CDU. Senhor representante do Bloco de Esquerda, Eva Braga. Peço desculpa, a hierarquia obriga a que se respeite esta ordem. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, a todas as pessoas que estão aqui, bom dia a todos e bom 25 de Abril. Hoje, a Revolução de Abril completa 49 anos, quase a fazer meio século, quase uma democracia madura, quase um país livre de amarras, de injustiças, de desigualdade, quase. Mas esse quase é ainda muito, é ainda demais, é o caminho que temos de fazer, a luta que temos de continuar a travar. Hoje, finalmente, celebramos mais anos de democracia do que de ditadura. A longa noite do fascismo foi ultrapassada pelo dia inicial, claro e limpo, que cresceu e vingou. A longa noite do privilégio das elites, mantido pela ditadura política, só trouxe pobreza e exploração a este país. Salários de miséria, casas sem condições, analfabetismo, doença, morte precoce. Com a Revolução veio a solidariedade da segurança social, a proteção do emprego, o direito à educação, que fez com que os filhos dos pobres pudessem estudar, e o direito à saúde, que fez com que qualquer um, independentemente do tamanho da sua bolsa, tenha direito a ser tratado na doença como ser humano que é. E ainda assim, 49 anos depois, está ainda tanto por fazer. Objetivos da Revolução por cumprir, direitos da Constituição por concretizar. Há ainda os que querem uma ditadura para proteger os seus privilégios da elite. Suspiram pelo país conservador e atrasado do Deus, pátria e família, porque temem o país solidário e desenvolvido onde o povo é soberano, onde o trabalhador luta pelos seus direitos, onde os oprimidos se emancipam. A esses dizemos, não nos mergulharão novamente na noite do fascismo. Não recuaremos, não daremos passos atrás, não passarão. Mas há também os que, não suspirando pela ditadura derrubada, se entretêm a ser obstáculos à verdadeira transformação social.
São os que, ao longo de décadas, têm impedido a concretização do 25 de Abril. São os que põem sempre o pé no travão quando se trata de avançar nos direitos sociais e laborais. São os que fazem dos direitos constitucionais palavras vãs sem concretização. São os que se acostumaram a governar o país tendo unicamente os interesses dos ricos e nunca os interesses dos povos. Uns e outros fizeram com que os 49 anos da nossa democracia não fossem plenos. Uns e outros dificultaram a transformação social que o nosso país exigiu em 1974. Já é tempo demais para que tanta desigualdade e injustiça ainda prevaleça. Já é tempo demais para ainda haver tanta gente a viver na rua. Já é tempo demais para que haja tanta gente pobre sem acesso aos bens mais básicos de subsistência. Já é tempo demais para ainda existirem desigualdades salariais entre homens e mulheres. Já é tempo demais para ainda termos um sistema de ensino com turmas demasiado grandes, que deixando alunos para trás. Já é tempo demais para existirem tantas mulheres vítimas mortais por violência doméstica. Já é tempo demais para termos um Serviço Nacional de Saúde que deixa milhares sem médico de família. Quando um dia perguntaram a Natália Correia o que é que ficou do 25 de Abril, ela respondeu: ficou uma grande disponibilidade para as pessoas se organizarem. E é verdade, a Revolução trouxe-nos a liberdade e deixou espaço e essa disponibilidade para lutar, para nos organizarmos e juntos construirmos uma sociedade justa e democrática onde todos contam. Não nos podemos, pois, contentar com comemorações anuais e pontuais. A luta deve ser constante, contínua e firme, pois só assim ela se torna naquilo em que pensamos quando pronunciamos a palavra Abril. E vivemos hoje momentos que exigem o nosso esforço de luta, porque a nossa liberdade, os nossos direitos consagrados na Constituição não estão assegurados. Pensem na habitação. A habitação é um direito, não é um privilégio, e tem estado a ser tratado como tal. Os preços não param de subir, vedando o seu acesso a cada vez mais pessoas. O mercado dita o preço e dita a lei da habitação, e os nossos representantes deixam que ele seja dono e senhor das nossas vidas. Que liberdade é esta? Que nos prende, que nos empobrece perante um mercado especulativo. Um mercado que vive à custa do negócio com os bens essenciais como a água, a energia, a saúde, a educação, a habitação, a alimentação. Como dizia Natália Correia, ficou uma grande disponibilidade para as pessoas se organizarem. Organizemo-nos então, porque isto não está a correr nada bem. A crise social aumenta a passos largos. Algumas pessoas já o estão a fazer. Os professores que estão numa luta dura por uma melhor escola, os jovens da greve climática que querem viver num planeta que tenha futuro, as dezenas de milhares de pessoas que sairão à rua pelo direito à habitação, as tantas e tantos que se juntaram na manifestação por uma vida justa a exigir o fim da especulação, as dezenas de milhares de mulheres que no 8 de março uniram as vozes para lutar contra a violência machista. O Bloco de Esquerda saúda todas as mulheres e homens que não se resignam e que lutam para transformar a vida, o mundo e a sociedade. O Chico Buarque, que em 1974 vivia sob ditadura do outro lado do Atlântico, cantou o nosso 25 de Abril. Uns anos depois, vendo que o caminho que os partidos do poder tomavam não era afinal o da Revolução de Abril, transformou o seu poema original e passou a cantar: já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto do jardim. Sim, somos muitas sementes e lutaremos para que a nossa democracia seja plena, para que a liberdade seja plena, para que os direitos sejam plenos, para que a vida seja vivida em pleno. É preciso que todas e todos lutemos por uma vida boa, porque a ela temos direito. E não tomemos por adquirida a liberdade que conquistamos com Abril, porque se no resto da Europa os partidos de extrema-direita ganham terreno, também em Portugal corremos o risco de voltar à madrugada de Abril e não voltar a ver o dia da liberdade. A democracia deve ser defendida e, por isso, devemos ser exigentes com os governantes do PS, que são responsáveis por aquilo que se está a passar e que não podem deixar que o mercado seja a lei e que nos deixem sem habitação, sem saúde, educação e pão, abrindo caminho para o surgimento de discursos fascistas, racistas, homofóbicos e xenófobos. Viva Abril, viva a liberdade, viva a democracia, viva a luta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Convido agora a intervir a deputada da CDU, Rita Neves. Muito bom dia. A todos endereço as mais cordiais saudações. Estamos em liberdade há 49 anos. A Revolução de Abril, que celebramos hoje, por mais que a reescrevam, foi isso mesmo. Foi uma revolução. Não foi uma evolução ou uma transição entre regimes. Foi um momento e um processo de ruptura. Foi o derrubar do fascismo. E o fascismo não é simpático em nenhuma das suas dimensões. Não existe um mas, não existem exceções, como muitos, alguns dizem por aí, tentando branquear as malfeitorias dos fascistas criminosos. Salazar era mau, mas... Ou já cá fazia falta um Salazar? Não. O fascismo calou. O fascismo destruiu. O fascismo perseguiu. O fascismo prendeu. O fascismo torturou, o fascismo agrediu, o fascismo matou, assassinou. E a Revolução de Abril é o produto de uma resistência antifascista, de uma militante dedicação à luta pela democracia, pela liberdade por parte de muitos democratas, de uma intensa luta de massas, da classe operária, da juventude e do povo. Mas a história de Abril não pode ser contada sem que os comunistas sejam personagens determinantes nesta narrativa. O PCP foi, para a Revolução de Abril, uma das forças determinantes, assim como a Revolução do 25 de Abril foi para o PCP um dos momentos mais altos da sua história. Desta história com mais de 100 anos. E esta reciprocidade é inegável. Orgulho-me de pertencer a este partido. É sempre uma honra muito grande representar o meu partido nas comemorações da Revolução mais bela da história, mais bela do mundo. Foram anos e anos de luta nas condições de clandestinidade deste partido sempre a orientar, a estimular, a organizar, a unir, a mobilizar os trabalhadores e as massas. Aqui em São João da Madeira, nomes como Augusto Costa Santos, António Costa Santos, Adelino Luís, Carlinho Lopes, Alberto Lopes, António Lima, são exemplos de sanjonenses comunistas que já foram lembrados nesta Assembleia, precisamente numa sessão solene como esta, quando o meu camarada Jorge Cortês os referiu e lhes prestou a devida homenagem. Porque celebrar Abril é prestar homenagem a esta gente da nossa terra que lutou pela liberdade, pela democracia contra a ditadura. Celebrar Abril é evidenciar sem filtro o que foi o fascismo, combater o seu branqueamento, é destacar a luta antifascista pela liberdade, pela democracia. Celebrar Abril é assinalar o seu sentido transformador e revolucionário, é não rasurar a memória coletiva que o envolve, é afirmar o caminho que o tornou possível e rejeitar as perversões e as falsificações históricas. Celebrar Abril é afirmar os seus valores democráticos e o seu papel progressista e transformador. A Revolução é património do povo e é, acima de tudo, património do futuro. Já dizia Sidónio Muralha que o povo que só tinha passado agora também tem futuro. O seu significado profundo, os seus valores, os seus ideais, não só permanecem na memória e no coração do povo, como são pela sua atualidade e capacidade mobilizadora de vontades, um guia para a nossa ação coletiva na construção de um Portugal mais fraterno e solidário, mais democrático e desenvolvido. Um regime democrático, amplas liberdades e direitos fundamentais, nacionalizações, a reforma agrária, o poder local democrático, vastos direitos sociais e laborais, livre organização sindical e direito à greve, a consagração na lei da igualdade entre homens e mulheres, questões ligadas à saúde e à habitação, o fim da guerra colonial, entre outras, foram profundas transformações revolucionárias e conquistas que criaram uma realidade que abriu uma nova perspectiva de desenvolvimento do país e que a Constituição da República consagrou. Neste momento da nossa história, o que Portugal precisa é de avançar no caminho e fazer cumprir Abril. Avançar com força e esperança, olhando para o futuro, invocando e convocando os seus valores pela construção de um Portugal desenvolvido, de progresso, de paz e soberano. Um grande viva ao 25 de Abril. Muito obrigada, Sra. Deputada. Convido agora a fazer a sua intervenção como representante da melhor cidade do país e do grupo do CDS, Cláudia Santos.
Bom dia a todos. Comemoramos hoje a revolta dos militares portugueses, que levou a cabo um golpe de Estado militar com o apoio da população portuguesa e com o objetivo de pôr fim à ditadura imposta por Salazar. Uma revolução que, apesar de feita com armas, teve o grande mérito de praticamente não as utilizar. Ouvimos nos dias de hoje, com muito orgulho, as canções de Paulo de Carvalho e Depois do Adeus, e de Zeca Afonso, Grande La Vila Morena, que foram transmitidas através da rádio nas horas antes e deram início à revolução que ficou caracterizada pelo cravo, a flor que se colocou nas armas dos militares. Vitoriosos, os revolucionários de Abril conseguiram a implantação do regime democrático e a instauração da nova Constituição Portuguesa. A geração de 1974 habituou-se a viver sempre em democracia e por vezes não dá o devido valor à rotina democrática, nomeadamente no que diz respeito à participação nos atos eleitorais e à participação cívica que nos é inerente. Para nós a liberdade é uma garantia e devemos transmitir aos mais jovens o quão importante é transmitir esse direito de forma a que a democracia seja para todos. Nos dias de hoje, está bem visível aos nossos olhos o verdadeiro sofrimento de pessoas que ainda não vivem em democracia, em liberdade, em segurança. Há países onde existe desrespeito pelos direitos humanos, resultando em atos bárbaros que ofendem a dignidade humana. A democracia deveria ser um valor de todos e para todos, sem qualquer tipo de restrição. É imperativo invocar a democracia, não consentir regimes ditatoriais, não permitir instrumentalizações, nem admitir exclusões. Nada é perfeito. Devemos construir um caminho sempre melhor, tendo orgulho no que já construímos e nas adversidades que já ultrapassamos. Tenhamos como exemplos países com melhores condições económicas e sociais, onde a população tem mais qualidade de vida. É nossa responsabilidade trabalhar em equipa, valorizando a tolerância e a verdade, criando projetos arrojados, de modo a conseguir alcançar metas mais ambiciosas. Assistimos hoje, como prevíamos há um ano, a uma inflação de que muitos já não tinham memória, ou nunca tinham sequer experienciado. Ao aumento das taxas de juro, que se prevê ainda continuarem a subir, e ao aumento do custo de vida sem precedentes, com o poder de compra a ser reduzido a níveis de há quase 30 anos. Hoje, muitas famílias de classe média e baixa encontram-se a passar dificuldades económicas e a viver o drama da atualização da prestação de créditos, nomeadamente a habitação. Portugal está hoje a empobrecer e, com ele, a sua democracia. O Executivo não apresenta soluções para problemas reais dos portugueses e limita-se a entregar dinheiro, pouco, na tentativa de os adiar. Mas esses apoios apenas servem de penso rápido e não solucionam as questões de fundo. Estamos hoje também mais próximos de uma escalada da guerra da Rússia sobre a Ucrânia, que pode levar ao agravamento da situação europeia, arrastando-nos para mais prolongadas e complexas crises. Vivemos tempos difíceis e lidamos com problemas graves. Mais do que nunca, precisamos de políticos decididos e competentes. Precisamos de políticas corajosas e solidárias. Infelizmente, não é isso que vemos. É tempo dos portugueses pararem, analisarem e decidirem se é este o futuro para o qual, há não muito tempo, num 25 de Abril, se fez uma revolução. Para fazer esta reflexão, encontrar alternativas e defender sempre a liberdade e a democracia, podem continuar a contar com o CDS-PP. Obrigada. Bom dia. Muito obrigada, Sra. Deputada. Convido a fazer a sua intervenção a representante da PSD, Fátima Santos. Ah, não, desculpem, não é Fátima Santos. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia Municipal, Representante da Assembleia Municipal Jovem, Senhores Representantes das instituições locais,
comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros sanjonenses. O 25 de abril de 1974 foi um momento crucial na história de Portugal. O Partido Social Democrata teve um papel importante neste momento histórico, apoiou a Revolução e desejou a transição democrática do país. O partido foi fundado com o objetivo de defender a democracia e o Estado de Direito em Portugal. Muitos dos seus fundadores eram exilados políticos que lutaram contra o regime autoritário da altura. Assim, o partido estava bem posicionado para entender a importância da mudança política que ocorreu em Portugal em 74, como aliás continua nos dias de hoje bem posicionado para aceitar uma mudança política. Por fim à ditadura em Portugal permitiu iniciar um processo de democratização. A democracia foi, é e será essencial para o desenvolvimento e a estabilidade de Portugal. Por isso, o trabalho em conjunto com outros partidos políticos e grupos políticos torna-se fundamental para uma democracia vivida e ordenada. Não podemos partidarizar a governação. Não podemos partidarizar Portugal, sob pena de secarmos o pensamento democrata moderado e fazermos com isso crescer pensamento radical, xenófobo e autoritário. No dia de hoje recordo a Constituição Portuguesa, que estabelece os princípios fundamentais da democracia, os direitos e deveres dos cidadãos, a separação de poderes, a liberdade de expressão e de imprensa, a igualdade perante a lei, tudo medidas fundamentais para o estabelecimento de uma democracia forte e duradoura em Portugal. O PSD tem sido um dos principais partidos políticos em Portugal, participando ativamente na vida política do país e defendendo os interesses dos seus cidadãos. Focámo-nos na modernização do país e na promoção do crescimento económico, mantendo sempre um compromisso com a defesa dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito. Manter vivo o 25 de abril de 74 é de extrema importância nos dias de hoje, por duas razões fundamentais: preservar a memória histórica e fortalecer a democracia. Primeiro, preservar a memória histórica do 25 de abril é significativo para que as gerações atuais e futuras tenham conhecimento da luta pela liberdade e da relevância da democracia em Portugal. Uma luta sem sangue, mas uma luta com imensa dor e sofrimento. A memória histórica permite que as pessoas compreendam a sua identidade e as suas raízes políticas e culturais. Além disso, a preservação da memória histórica é imperativa para que a violação dos direitos humanos e os regimes autoritários não sejam esquecidos e não voltem a acontecer no futuro. Repito, para que os regimes autoritários não sejam esquecidos e não voltem a acontecer no futuro. Manter viva a memória do 25 de abril é também uma forma de homenagear aqueles que lutaram pela liberdade e pelos direitos dos cidadãos portugueses, de reconhecer a coragem de todos os que se opuseram ao regime autoritário e que lutaram pela liberdade, muitos dos quais arriscando as suas vidas. Em segundo lugar, manter vivo o 25 de abril é fortalecer a democracia em Portugal. Celebrar os seus ideais reforça o compromisso com a democracia, com a liberdade, com a justiça social e os direitos humanos. A desigualdade social, a xenofobia, o racismo, a intolerância, a violência e a guerra são problemas que alcançaram a humanidade como um todo. Para superá-los, é preciso reconhecer a sua complexidade e trabalhar de forma colaborativa para encontrar soluções que respeitem a conquista e os direitos de todas as pessoas. Esses valores são fundamentais para garantir a paz e o desenvolvimento de um país. A democracia conquistada nestes 49 anos tem permitido o progresso e o desenvolvimento do território nacional, para o qual muito têm contribuído as autarquias municipais. Tendo estas como missão assegurar o bem-estar dos cidadãos, promover a qualidade de vida e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e transparente, cabe-nos a responsabilidade de exigir que a transferência de competências seja sempre acompanhada com recursos humanos e financeiros adequados ao exercício das funções autárquicas. A gestão dos equipamentos públicos, como escolas, centros de saúde, bibliotecas e centros culturais, a promoção do desenvolvimento económico e social, a melhoria das infraestruturas e dos serviços públicos, a proteção do património cultural e natural, a preservação do ambiente e a promoção do turismo e do lazer requerem um conhecimento de proximidade mais profundo em que os municípios podem de facto contribuir. Acreditamos por isso
que a gestão de proximidade é a que melhor satisfaz a nossa população. Minhas senhoras e meus senhores, temos saudades da reputação que São João da Madeira tinha de ser considerada das melhores cidades do país, de ser cidade de referência. Cumprir Abril é também concretizar uma cidade moderna e competitiva. Não podemos perder consecutivamente para concelhos vizinhos. É preciso prever antecipadamente necessidades, inovar nos projetos e criar um ambiente propício para o desenvolvimento da cidade. Não podemos estar estagnados enquanto outros avançam. Sintam-se livres, por isso, para ousar, para concretizar, para executar, para querer mais e melhor por São João da Madeira. Viva o 25 de Abril! Viva São João da Madeira! Viva Portugal! Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Convido agora à sua intervenção o representante do PS, Leonardo Martins. Senhora Presidente da Assembleia Municipal de São João da Madeira, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, caras e caros deputados municipais, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia e demais autarcas presentes, digníssimos convidados, representantes das entidades civis, militares e das instituições do Conselho, minhas senhoras e meus senhores. A caminho do cinquentenário do 25 de Abril, podemos-nos e devemos-nos orgulhar, enquanto comunidade, por tudo o que até aqui foi conquistado. O Estado Social, o Serviço Nacional de Saúde, a educação pública para todos, o sistema judiciário e, claro, o poder local democrático são os expoentes máximos que congregam o tanto que mudou nestas quase 5 décadas de liberdade. O legado progressista do 25 de Abril está tão presente na nossa vida cotidiana que torna difícil para a maioria das atuais gerações conceber outra realidade. É também esta a importância de assinalarmos todos os anos o fim da ditadura, de sinalizarmos todas as conquistas, de avivarmos o que foi verdadeiramente o Estado Novo. Minhas senhoras e meus senhores, de todas as atrocidades do Estado Novo, destaca-se a guerra colonial. E o que foi esta guerra? Foram jovens, dos 18 aos 20 e poucos anos, a lutarem uns contra os outros, depois de meia dúzia de meses de recruta, atirados para a linha da frente de um conflito armado que não era deles e na qual a vastíssima maioria nem sequer se revia. Avivemos o que foi verdadeiramente o Estado Novo. Morreram mais de 10 mil jovens portugueses na guerra colonial. Mais de 28 mil entre os movimentos independentistas. Mais de 6 mil civis. Por trás de cada número está uma pessoa, uma família. O ímpeto imperialista da Segunda República Portuguesa não é diferente de outros que a história conta. Como também não é diferente do atual ímpeto imperialista da Federação Russa. A visão salazarista de que o território dos países africanos de língua portuguesa nos pertencia não é diferente da visão putinista sobre os territórios de línguas eslavas, como a península da Crimeia e a região do Donbass, na Ucrânia. Avivemos o que foi o Estado Novo, porque o que se passa hoje no centro da Europa e a todos choca, passou-se apenas há 49 anos em território africano, com Portugal no papel principal. A guerra contra populações nativas que reivindicavam justamente a sua independência e autodeterminação resultou em 45 mil vidas perdidas em África. No último ano, na Ucrânia, estimam-se já serem mais de 300 mil. São famílias destroçadas pela guerra, são mães, são esposas, são avós, namoradas e irmãs que não viram o seu soldadinho voltar. É esta também a nossa herança histórica e é isto que representa verdadeiramente uma ditadura, há 50 anos ou hoje. Minhas senhoras e meus senhores, seja em que guerra for, há sempre um lado menos visível, o lado de quem fica à espera do regresso, sobretudo as mulheres.
As que durante a guerra apoiaram da forma que podiam, as que também sofreram, as que são frequentemente esquecidas pela história. As meninas dos olhos tristes, como escreveu Reinaldo Ferreira na música interpretada por Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira. É também ao falarmos destas mulheres da guerra, destas mulheres de Abril, que avivamos o que foi verdadeiramente o Estado Novo. Que combatemos o machismo histórico, cultural e estrutural desta sociedade que herdamos. O papel de uma mulher subalterna ao homem, entregue sobretudo às lides domésticas, maioritariamente com poucos estudos. Um Código Penal português que consagrava crimes de honra, permitindo que um pai ou um marido matasse a mulher adúltera, o que só deixou de ser considerado crime em 1973. Mulheres que não tinham acesso às carreiras da magistratura ou da diplomacia, o que só deixou de acontecer em 74. Mulheres que só tiveram direito ao voto universal nas primeiras eleições pós-25 de Abril, em 75. São estas memórias sobre o Estado Novo que devem ser avivadas, sem adornos, para combater também a extrema-direita que está viva, que se alimenta do populismo, mas sobretudo do desconhecimento. Minhas senhoras e meus senhores, se a igualdade social das mulheres, em termos jurídicos, é mesmo uma das maiores conquistas do 25 de Abril, a igualdade social das mulheres, em termos práticos, inclusive a igualdade salarial entre géneros, tem mesmo de ser uma das maiores conquistas da nossa democracia. Porque se em cada um de nós, se em cada um dos nossos filhos nascer um feminista inconformado, conseguiremos, enfim, em menos de uma geração, concretizar este objetivo de desenvolvimento cívico. Importa, então, que as atuais gerações concebam que a nossa vida cotidiana progrediu mais nos últimos 49 anos de democracia do que em qualquer outro período idêntico da nossa história contemporânea. Conseguimos-lo porque cumprimos o 25 de Abril, porque seguimos as causas da liberdade, da igualdade, da autodeterminação. E é por estas causas que continuamos a lutar, nós, os socialistas, por uma sociedade igualitária, fraterna e livre. Uma sociedade onde todos são iguais, onde todos têm as mesmas oportunidades de serem felizes. Neste caminho, todos os passos em frente e já mais algum passo atrás. Viva o 25 de Abril sempre. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Convido agora à sua participação a representante da nossa Assembleia Municipal Jovem, Sofia Gonçalves Fernandes. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, os Srs. Vereadores, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e os restantes representantes autárquicos, as diversas entidades da cidade e todas as demais pessoas aqui presentes. O meu nome é Sofia Fernandes, tenho 15 anos e frequento o 10º ano da Escola Secundária João da Silva Correia. Estou aqui hoje em representação dos deputados da Assembleia Municipal Jovem de todas as escolas da cidade de São João da Madeira. Sou portuguesa, nasci num país livre e democrático. Aprendi que, à luz da Constituição da República do nosso país, todos os cidadãos são iguais perante a lei e têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Aprendi também que Portugal viveu 49 anos sem liberdade e que o regime de Salazar foi a ditadura mais longa da Europa. Que durante esse tempo manteve 9 milhões de portugueses pobres e analfabetos, porque grande parte do orçamento do país ia para as Forças Armadas e para alimentar uma guerra colonial. Que a população vivia com constante receio dos informadores da polícia política, a PIDE. Aprendi que as mulheres viviam na sombra dos homens, sem quaisquer direitos e com medo. Medo dos maridos e de um governo que não as protegia. Época em que para a mulher trabalhar, o marido tinha de autorizar e que, mesmo quando faziam o mesmo trabalho, recebiam metade do salário dos homens. Em que a mulher não era autorizada a viajar sem autorização do marido, nem podia votar sendo casada. Em que uma mulher casada só podia viajar para um estrangeiro com a autorização escrita do marido e em que eram proibidos ajuntamentos de mais de 3 pessoas. E em que, por exemplo, as enfermeiras não podiam casar. Em que o divórcio era proibido, assim como ler certos livros, ver certos filmes
e ouvir certas músicas. Que o lápis azul era a forma da ditadura censurar o que não devia ser publicado na imprensa, para não prejudicar o Estado Novo. Em que os rapazes, poucos mais velhos do que os meus colegas, eram obrigados a ir para a guerra. E não gostei do que a história me ensinou sobre esta época e de tudo o que se passou no meu país. Até que um dia se ouviu na rádio a canção proibida, Grândola Vila Morena, do cantor Zeca Afonso. E os soldados saíram dos quartéis, a população saiu para as ruas e foram distribuídos escravos vermelhos. E que esse foi o 25 de abril de 1974. Agradeço aos capitães de Abril ter nascido num país livre e democrático. Poder frequentar uma escola pública, inclusiva e que me encoraja a ter e a exprimir as minhas opiniões. Poder estudar os livros que tantos outros colegas antes não foram autorizados a ler. E fazer parte de uma cidade onde os órgãos autárquicos dão voz aos jovens e que lhe fazem sentir que as suas opiniões contam. E espero que no futuro essas opiniões sejam concretizadas. Obrigada, 25 de Abril. Muito obrigada, Sofia, pela tua intervenção e por tudo o que aprendeste. Convido o Sr. Presidente à sua intervenção. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores, membros da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, representante da Assembleia Municipal Jovem, dirigentes associativos aqui presentes, representante da PSP e do Comando dos nossos Bombeiros Voluntários, minhas senhoras e meus senhores. Como já foi aqui copiosamente dito, caminhamos a passos largos para a comemoração dos 50 anos da Revolução de Abril de 1974. Ultrapassamos já um marco relevante no nosso percurso de vida coletivo. O tempo de convivência em democracia supera o tempo de convivência em ditadura. E ao longo destes quase 50 anos de democracia liberal e social, os três Ds do 25 de Abril, democratizar, descolonizar e desenvolver, guiaram a ação política do Estado e produziram frutos significativos. Por isso, prestamos tributo aos militares de Abril, exímios e corajosos na preparação e execução do ato de deposição do regime, humildes e generosos na devolução da liberdade ao povo, provando, como dizia Manuel Alegre, que é possível transitar diretamente de uma ditadura para uma democracia sem experimentar um regime opressivo intermédio. Prestamos tributo aos 4 cidadãos assassinados pela PIDE na rua António Maria Cardoso, em Lisboa, as únicas vítimas mortais da Revolução. Prestamos tributo ao general Humberto Delgado, emboscado e assassinado pela PIDE em Espanha, corajoso ao dizer, quando perguntado sobre o que faria a Salazar se ganhasse as eleições presidenciais, dizendo, obviamente, demito. Foi isso, portanto, que também disse o povo de São João da Madeira. Obviamente, demitímo-lo, quando atribuiu a vitória a Humberto Delgado naquelas eleições de 1958, e é por isso que a cidade o homenageará. Prestamos tributo aos sanjoanenses que lutaram pela liberdade, expondo-se aos riscos e danos da repressão, como sucedeu aos operários de 1943, que organizaram uma importante greve operária na nossa cidade, oportunamente recordada nestas comemorações. Não há futuro sem memória, donde é vital e muito importante a presença nesta sessão
da representante da Assembleia Municipal Jovem de São João da Madeira. E, outro sim, o conjunto do trabalho desenvolvido nas escolas em torno do 25 de Abril. A formação cívica e política dos mais jovens é um dos eixos fundamentais da nossa ação. É desta forma que conseguiremos combater o populismo, a desinformação e a extrema-direita, fenómenos que ameaçam a nossa democracia. Assim, a proliferação de visões simplificadoras da realidade, que reduzem a pluralidade ao grupo dos puros e dos impuros. A rejeição do modelo democrático como modelo cuja virtude é exatamente a de gerir e absorver consensualmente as nossas imperfeições, contradições e diferentes aspirações em prol de uma visão dogmática. O avanço da xenofobia, da radicalização discursiva e o convite, ora subtil, ora expresso, ao uso da violência como instrumento de resolução dos problemas políticos, são doenças que hoje fazem o seu caminho e que temos o dever de travar. E aquilo de que falo não se resume a uma mera proclamação teórica, pois hoje, como aqui já foi dito, na Ucrânia sente-se na pele a ação do fascismo. Na semana passada, participei na Cimeira Internacional das Cidades e Regiões, realizada em Kiev. Do discurso do presidente Zelensky retive uma mensagem. O povo ucraniano apenas deseja uma vida simples e baseada em coisas simples. E ainda a sua afirmação de que se esta guerra fosse perspectivada como uma guerra de ideias, a ideia vencedora deveria ser a ideia de que cada pessoa é importante. Pois bem, esta guerra esmaga o respeito pela vida humana individual e é feita em homenagem a dogmas e princípios artificiais desligados dos interesses normais das pessoas simples. E as marcas e consequências da guerra e do seu completo absurdo estão aí. Foi assim, com choque, que ouvi os testemunhos e visitei o local da vala comum do massacre de Bucha, que acompanhei as discussões em torno do programa de desminagem do território ucraniano, ficando a saber que, à data de hoje, se estimam ser necessários 10 anos para retirar as minas plantadas pelas forças russas. Que percebi que a discussão em torno das questões da inclusão se centra no elevado número de pessoas com membros amputados pela guerra, ou que no planeamento de construção de novos jardins de infância é necessário prever a existência de abrigos de defesa contra bombardeamentos. É verdade, a paz e a liberdade não são mesmo definitivas. Os fascistas não desapareceram com o 25 de Abril, apenas ficaram momentaneamente sem representação política ativa e relevante, em suspensão e a aguardar uma nova oportunidade. Ora, é nosso dever não lhes dar essa oportunidade. Viva o 25 de Abril, viva Portugal, viva São João da Madeira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Junta, representantes da Assembleia Municipal Jovem, ilustres convidados, presidentes de comissões políticas dos partidos, representantes e responsáveis das nossas forças de segurança pública e das instituições e associações, senhores diretores de agrupamentos escolares, senhores professores aqui presentes, jovens vencedores do concurso de cartazes 25 de Abril, comunicação social, todos aqui presentes. Permitam-me uma saudação especial a Marçal Pinho Costa Correia, representante daqueles que consideramos os nossos lutadores pela liberdade. A todos vós, saúdo e agradeço a presença.
Este ano, estas celebrações têm para mim um especial significado. Se hoje aqui estamos, podendo cada um de nós falar por si, pelos seus valores e ideais, a nível pessoal ou político, sem constrangimentos ou medos, é porque num período em que isso poderia resultar em prisão ou mesmo morte, houve quem corajosamente ousasse atuar mais pelos outros do que por si próprio, acabando por derrubar uma ditadura que durou tempo demais e nos sujeitou a um atraso que tanto nos custa recuperar. Vivemos 48 anos de obscurantismo, onde apenas alguns, poucos, tiveram oportunidades de acesso a uma vida digna e educação e a cultura. A grande maioria viveu em situações precárias de sobrevivência, subjugados pelo medo e pela ignorância. A nossa cidade, cidade do trabalho, onde o empreendedorismo e visão de futuro de alguns dos grandes nomes que conhecemos contribuíram para o desenvolvimento industrial que nos conquistou a autonomia, foi também referência pela luta dos seus trabalhadores que, insatisfeitos pela falta de condições de trabalho e respectiva retribuição económica condigna, contra tudo e contra todos, especialmente contra aqueles que os amordaçavam, agitaram as massas, acordaram consciências e provocaram o medo entre os carrascos. Hoje decidimos que era a altura de homenagear dois são-joanenses, representantes dessa luta e que nós consideramos os nossos heróis lutadores. Maria Augusta Neves Santos Azevedo, filho de Augusto Costa Santos, Carreirinha, representa tantos dos que, como trabalhadores, lutaram, sofreram e conquistaram a atenção para a dignificação da vida e das condições do trabalho. O seu papel na greve de 1943 e na clandestinidade teve repercussões importantes no derrubo do fascismo. Marçal Pinho Correia, filho de João da Silva Correia, embora pertencente a uma classe à data com privilégios diferentes, lutou pela mesma causa e pela liberdade a que tínhamos direito. A sua participação como delegado nas eleições de 1958, em que Humberto Delgado era candidato a Presidente da República contra Américo Tomás, foi importantíssima, impedindo de exercer esse papel em São João da Madeira. Marçal Correia fê-lo em Oliveira das Meias, mas a outros do mesmo movimento, que como ele não se deixaram intimidar, devemos a honra de o poder de então não ter conseguido aqui, nessa altura, alterar os resultados da eleição em curso, garantindo que os votos contados revelassem a vontade dos são-joanenses que a orientação política do país seguisse um rumo diferente. Tivessem outras cidades a sorte desta distinção e a fraude dos resultados eleitorais não teria o sucesso que teve. Américo Tomás não teria sido eleito e a ditadura teria durado menos 16 anos. Esta pequena homenagem nossa representa o agradecimento pelo contributo desses são-joanenses na conquista da nossa liberdade e a instituição da democracia que hoje celebramos. Sem a força desta corrente de ideias, a inteligência do nosso povo e a audácia e valor do nosso exército, nada teríamos hoje para celebrar. Não poderia, então, erguer o meu cravo com orgulho e dizer obrigada. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a democracia. Agora vamos fazer a entrega da representação da homenagem que fazemos. Maria Augusta teve que ser chamada para uma intervenção, não vai poder estar cá, mas está Marçal Correia, a quem eu peço o favor de se dirigir para receber a nossa placa de homenagem.
Vamos agora prosseguir com a entrega dos prémios do concurso de cartazes de 25 de Abril e a entrega dos cartazes vencedores dos diferentes agrupamentos. Chamo para receber o seu prémio Afonso Martins Alves, do primeiro ciclo, do agrupamento de escolas Oliveira Júnior, da Escola do Espadanal. Não está ele, vem a representante do agrupamento. De seguida, Sara Cristina Machado, que venceu o primeiro lugar no segundo ciclo do agrupamento de escolas Oliveira Júnior. E agora, Eduarda Santos Amado, que venceu o primeiro lugar no terceiro ciclo, aluna do agrupamento de escolas João da Silva Correia. E, por fim, Inês Costa Miranda, aluna do secundário, que venceu o primeiro prémio neste grupo, do agrupamento de escolas Dr. Serafim Leite. Mais um momento de deleite, de prazer com a atuação do coro de Câmara.
lemos Se um poema de Sofia de Manureira, do ciclo do livro Cartão 14. Mais uma vez, muito obrigada à pessoa da doutora Clara Reis, o convite para estarmos aqui hoje. Que haja sempre liberdade, que não nos esqueçamos disso e que a música esteja presente nestes dias e em todos os outros. Obrigada, e vamos terminar com Ode, uma canção de Lopes Graça com um poema de Carlos Oliveira das Canções Corais. Muito obrigada, que bela maneira de terminar esta sessão. Portanto, termino agradecendo mais uma vez a vossa presença e desejando que celebrem o 25 de Abril com muita alegria.